Olá, criativas e criativos aqui do meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios de se fazer artesanato, de fazer com as mãos. Vamos conversar sobre isso? Olá, criativas e criativos do meu canal. Eu sou Cristina Botalo e hoje eu trouxe mais um vídeo preto no branco por aqui. Preto no branco, vocês sabem, são os vídeos de conversa. E eu quero falar com vocês sobre artesanato e os benefícios que os trabalhos manuais trazem para as nossas vidas. Eu fiz uma reflexão sobre esse tema recentemente, dia 19 de março foi o dia do artesão, e eu me peguei pensando sobre isso, Eu fui lembrando a minha história com artesanato e também quis fazer, gravar um vídeo para as redes sociais, homenagear, todas as artesãs e artesãos que me acompanham, e são muitas. Tenho certeza que muitas estão aí, e eu fiquei pensando sobre esse trabalho tão importante que é o trabalho manual, E eu tenho uma história longa com artesanato. Na verdade, eu sempre gostei, desde criança. Eu gostava mais de fazer coisas com as mãos do que de brincar. E muitas vezes a minha brincadeira era fazer trabalhos manuais. E eu tive sorte de ter na minha mãe uma pessoa que me estimulava. Meu pai também. Meu pai, é verdade que ele não tinha nenhuma aptidão artística, ele falava, mas ele estimulava isso na gente. Então eu acho que eu tive uma sorte, e vivi num contexto que favoreceu. Hoje eu tenho certeza que eu resolvi fazer artesanato e trabalhar com isso porque eu tive na infância, no primário, uma professora de artes que era artesã e ensinava artesanato. Eu falo primário, porque faz tempo, hoje seria o ensino fundamental e educação infantil, na verdade. Mas de qualquer forma, gente, claro que quando você conhece qualquer prática, qualquer atividade muito cedo, pode ser uma atividade artística, musical, um esporte, e quando você tem um estímulo na sua casa, tem muito mais chance de você ir por esse caminho. Então eu acho que eu me cerquei dessas coisas, mas o fato é que eu sempre, é uma coisa minha, precisei fazer coisas com as mãos. Eu tenho a necessidade de me sentir útil, de sentir que eu sou capaz de produzir algo, e isso às vezes para mim é mais forte até do que fazer uma atividade intelectual, vamos dizer assim. Tem pessoas que gostam muito de estudar, de ler, de escrever. E embora eu goste dessas coisas, para mim o fundamental é trabalhar com as mãos. E eu acho que isso se reflete um pouco em tudo, em como eu realmente funciono. Eu tenho uma necessidade mais física de me movimentar, de ter atividades que eu tô o tempo todo em movimento mesmo. Eu fico em pé, eu sento, eu levanto, eu subo escada, eu vou para lá, eu vou para cá. Eu às vezes tenho necessidade de sair para andar, simplesmente para me sentir em movimento. Então eu acho que essas coisas todas, claro, definem um pouco o meu gosto, as coisas que eu procuro fazer. Mas eu acho que existe uma satisfação enorme que o fazer com as mãos nos traz, que é essa sensação boa da gente produzir algo. Eu acho que todo ser humano tem essa vontade, esse desejo de se sentir útil e produtivo. E o artesanato nos proporciona isso. Mas não é só isso, naturalmente. O trabalho artesanal, ele mexe com todas as nossas sensações, ele é um grande estímulo para as nossas atividades sensoriais. Por exemplo, uma coisa óbvia é a questão do tato. Um dos nossos sentidos é o tato, e o artesanato exige isso, a gente pega com as mãos. Então se você faz um tricô, um crochê, você está ali pegando as linhas, se você tece, costura, borda, você sente o fio, sente a textura do tecido, aquilo te traz uma sensação boa, traz sensações. E só o fato da gente exercer essas sensações, acho que já mantém os nossos neurônios em movimento, o nosso cérebro ativo, e isso sem dúvida desperta na gente, descarrega alguns hormônios que são favoráveis. O mesmo vale para quem trabalha, com cerâmica, com argila, põe a mão na terra, sente a umidade, sente o cheiro,
são sensações, né? Os estímulos sensoriais. Tem a questão visual, né, gente? A gente quer fazer coisas belas, coisas bonitas, aí a gente usa as cores, a gente combina. Então você vai pintar um quadro, você vai pintar, sei lá, um caderno, um trabalho assim que mexa com água, com aquarela, com tintas. Tem toda aquela questão do visual, né? Então, o artesanato mexe com os nossos sentidos. E nós, como seres humanos, né, nós temos necessidade de estimular os nossos sentidos. Então, por si só, o trabalho artesanal já é um exercício maravilhoso. E aí vem também a sensação boa, né, que eu comentei no início, aquela satisfação de você criar algo com as mãos. Né, o poder da transformação, porque afinal de contas o artesanato é transformar, é pegar uma matéria-prima bruta, né, e transformar num objeto útil, num objeto belo, num objeto que tenha significado e fazer com esse trabalho algo bacana para outra pessoa, presentear, colocar na nossa casa, usar. Então o artesanato, eu diria que é um trabalho, é uma atividade completa. Né? Ela estimula o nosso cérebro, estimula os nossos sentidos, ela mexe com o nosso corpo fisicamente e ela nos traz de uma forma, vamos dizer, racional, né, para o nosso cérebro, uma sensação boa de produtividade e para a nossa alma, né, para o nosso espírito, uma sensação boa também de fazer coisas belas, né, de produzir coisas bonitas e agradáveis. Então, para mim, é uma atividade completa. Mas o que eu vejo, né, e imagino, talvez tenha passado na sua cabeça já alguma vez, é esse questionamento todo que existe em cima do fazer artesanato. Então, é muito comum a gente ser questionado, né? Ah, por que você faz isso? Né? Por que você dedica tanto tempo a isso? Mas para que você está fazendo? Você vai vender? Ah, você vai usar? É para você? É para outra pessoa? Existe sempre uma cobrança, né, das pessoas que não veem na gente uma coisa positiva, esse desejo de produzir com as mãos, esse desejo de criar, e as pessoas ficam nos cobrando, né? A gente tem que ter resposta. Eu vou vender? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Vai ser meu trabalho? Puxa, por que a gente tem que responder isso? Né? Por que a gente tem que ter essas respostas? Por que a gente não pode dizer simplesmente que a gente faz porque a gente gosta e que isso nos faz bem? Porque ninguém duvida, existe até um segmento, né, de atividade que é a arte-terapia, que é feita como um processo de cura, né? A arte-terapia, a terapia ocupacional também, muitos psicólogos usam esses métodos para tratar pessoas que estão sofrendo, estão com sofrimentos psicológicos, né, que precisam de apoio, ou porque tem transtorno de ansiedade, ou porque estão passando por uma depressão, uma situação difícil, né? Então, estar ocupado por si só já é uma coisa boa. E por que a gente tem que justificar o fazer com as mãos? Eu acho que no fundo existe sim uma questão, né? Tudo que envolve arte, né? Tudo que envolve prazer, beleza, né? E manifestações artísticas, as pessoas podem já de cara ter um certo preconceito, né? De deixar, para que fazer isso, né? Não serve para nada. Gente, não existe nada mais incorreto e longe da realidade do que essa frase: a arte não serve para nada. A arte, ela cura, a arte salva, a arte nos mantém vivas, a arte dá significado para a nossa vida. E tudo que a gente quer, pode se perguntar, tenho certeza que você vai concordar comigo, tudo que a gente busca nessa vida é um significado, é um sentido. A gente o tempo todo quer se realizar, a gente quer justificar aquilo que a gente faz, justificar a nossa existência, justificar o porquê nós estamos aqui. E fazer um artesanato, fazer um trabalho manual, por si só é uma justificativa. Repara aqui comigo, veja se não acontece isso com você. Quando você tem um dia super produtivo, que você produz um monte de peças, termina trabalhos, realiza ali, quando você termina o dia e olha aquela produção toda, não te dá uma satisfação imensa? Para mim dá uma satisfação maravilhosa. É tipo assim, esse dia já valeu a pena, foi um dia maravilhoso. Isso por si só já é o suficiente para a gente se sentir satisfeito.
E a gente não tem que justificar essa atividade de outra forma. Se é a nossa ocupação, né, como trabalho, se é a nossa fonte de renda, que ótimo, que privilégio poder fazer, né, e trabalhar com algo que é tão bom, que traz tantas coisas boas para todos, que é tão inspirador. É um privilégio. Agora, se não é a nossa atividade principal, ela não deve ser diminuída. Se é o seu hobby, se é o seu momento de lazer, se é o seu tempo, só seu, para você se sentir bem, você está fazendo a coisa certa. Todo mundo deveria fazer isso. Porque se todo mundo fizesse isso, eu tenho certeza que muitas das doenças mentais que afligem as pessoas, e muito, não existiriam. Se a gente está se sentindo útil, ocupada, se a gente faz coisas belas e se sente satisfeita, se a gente dá um significado para a nossa vida, a gente já está, vamos dizer, metade do caminho andado para não ficar doente. E a gente não deve menosprezar as doenças mentais. As doenças mentais são muito sérias e muito reais. Elas acontecem e elas nos limitam, elas impedem que a gente aproveite plenamente a vida. Então tá bem com você, com a sua cabeça, né? Faz com que você fique bem com o seu corpo, com o seu físico, que você tenha mais saúde. Então fazer um artesanato é uma atividade maravilhosa em todos os aspectos. E você não tem que justificar isso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer render, nada disso. E se alguém te cobrar, você só gasta dinheiro com isso. É melhor gastar dinheiro com arte, com artesanato e produzindo coisas belas com as mãos do que com remédio, não é mesmo? Né? Eu acho. Eu acredito muito na arte, eu acredito muito na criação, no trabalho criativo, nos trabalhos manuais e no artesanato. Eu acho que eles são o caminho para a gente encontrar um significado na nossa vida, para a gente fazer algo útil, algo agradável, algo belo e fazer o bem para as outras pessoas, sendo simplesmente mostrando as coisas bonitas que a gente faz, como também criando coisas úteis que podem ser presenteadas e podem fazer parte da vida das outras pessoas. Então, se você é artesã, se você é artesão, se você faz trabalhos manuais, parabéns! Você está fazendo uma coisa maravilhosa e você tem que ter muito orgulho disso, como eu tenho muito orgulho da minha história com os trabalhos manuais. Eu gosto de fazer tudo e o que eu não tenho muito jeito, eu experimento e deixo de lado, mas se tem uma coisa nova eu quero fazer, eu mergulho sem medo, sem vergonha. Eu já vi muitas pessoas que me disseram, né, que trouxeram para mim porque fizeram aulas comigo ou porque simplesmente assistiram meus vídeos aqui. Muitas pessoas já me falaram, eu nem sabia que eu tinha um lado criativo que eu despertei assistindo um vídeo seu, uma aula sua. Eu nem sabia que eu tinha um lado artístico que eu despertei fazendo uma aula. Gente, para mim esse é o maior reconhecimento de que eu estou fazendo algo bom, espalhar arte, espalhar o trabalho criativo por aí, espalhar o artesanato por aí é muito bom. E eu quero que você continue me acompanhando nessa jornada, por isso que eu trouxe essa reflexão aqui. Então eu quero saber a sua opinião, me conta, me diz, né, como é para você o artesanato, o trabalho manual. Deixa aqui seu comentário, eu vou gostar muito de ler e acho que as outras pessoas que me acompanham aqui também. Então eu quero te agradecer por estar comigo, pedir para você curtir esse like, deixar um comentário, inscrever-se no meu canal e continuar por aqui, porque aqui você sabe, sempre vai ter um vídeo gostoso como esse de conversa, ou uma ideia, uma técnica, um artesanato legal que eu vou dividir com vocês. Então, vamos juntas?